Quase se formando em engenharia pela Universidade de São Paulo, enveredou-se pelos palcos através da Escola de Arte Dramática, dando início a uma carreira brilhante na TV, no cinema e no teatro. A televisão fez grandes sucessos como O Rei do Gado, A Muralha, Quinto dos Infernos, Chocolate com Pimenta, América, Páginas da Vida, Duas Caras, Caminho das Índias, A Cura, Salve Jorge, Boogie Woogie, Novo Mundo, Segundo Sol e prepara-se para o remake de Pantanal. Mais de 30 trabalhos no cinema como Bicho de Sete Cabeças, Quase Dois Irmãos, Olga e Dois Coelhos. Subiu ao palco para interpretar mais de 25 peças e receber 12 importantes prêmios como ator. Com vocês, Caco Ciocler. Uau, dá até vontade de conhecer, né? Em grande estilo, a recepção aqui tem que ser em grande estilo, querido. Pô, gostei, cara. Vou te falar, Obrigado. você fez coisa, hein, cara? Nossa, eu tava pensando nisso quando Caraca, eu... meu, você fez coisa pra caramba, bicho. Você me deu trabalho hoje, quando eu fui preparar isso aqui, quando eu fui estudar a sua vida pra gente poder bater um papo legal, eu falei, caraca, meu, eu não lembrava que o Caco tinha feito tanta coisa, bicho. Que máximo, cara. Que legal. E acho que tem mais umas coisas aí que a gente vai conversar hoje ainda que não apareceram aí. Não, é claro que tem. Eu tive que selecionar, bicho. Eu ia ter uma introdução que era de 20 minutos falando de você. Não, eu digo mais recentemente, assim, minha vida deu também uma guinada, a gente vai falar disso, né? Mas é isso, cara, eu fiz bastante coisa, graças a Deus. Que legal, cara. E eu vi nesse levantamento que eu fiz, né? Um negócio assim que você começou com 10 anos no teatro hebraico, uma coisa assim, cara. Era muito jovem, já teve contato com arte e já queria fazer, depois foi fazer engenharia. Cara, assim, para resumir, né? Eu estudava num colégio pequeno em São Paulo, o Bialy, que é um colégio judaico, e tem um clube em São Paulo, judaico, chamado Hebraica. Sim? Então, assim, era todo dia, a gente saía eu estudava de manhã, então a gente saía do colégio e íamos todos para a Hebraica fazer, era como se fosse o quintal da escola. Então ali eu fazia escolinha de esporte, eu fiz todos os esportes, escolinha de arte, eu ficava o dia inteiro lá fazendo atividade. E eu era muito tímido. E o Pudim, que era um super amigo meu, fazia aula de expressão corporal, não era nem teatro, era de expressão corporal. E as nossas mães eram muito amigas, tal, e aí a Judite, que era a mãe dele, falou pra minha mãe, pô, acho que o Caco podia fazer, era muito tímido, tal. E aí minha mãe colocou nessa aula de expressão corporal, que era o máximo. Eu lembro como se fosse hoje da minha professora Jaqueline, porque eu era um menino de São Paulo, careta, né? Garoto, 10 anos. E a Jaqueline usava umas roupas coloridas, ela era hippie, ela tinha cabelo no sovaco. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher com cabelo no sovaco. Então aquilo, eu falei, gente, era um choque cultural, assim. E aí eu não parei mais, porque ali eu já emendei com a aulinha de teatro. Ela dava um pouco de teatro, e tal, mas não era arte, era aula para desinibir, jogos. Depois eu fui fazer dança folclórica, que é uma coisa muito comum assim nos jovens da comunidade, faz parte da nossa formação. Então eu era um exímio dançarino e num desses ensaios de dança apareceu um diretor chamado Heitor Goldfluss. Hoje em dia ele é um diretor e ator profissional, mas na época era um diretor amador. Falando, eu tô abrindo um grupinho de teatro aqui. E aí eu fui fazer teatro. E aí não parei mais, né? Não parei mais. Foram anos e anos e anos e anos. Depois eu virei diretor de teatro na Hebraica. Eu só fui parar sei lá quando eu fui pra televisão. Mas peraí, mas você cursou engenharia na USP? Então, mas isso era uma atividade assim, como eu fazia judô, como eu fazia basquete, eu fazia teatro. Quer dizer, o teatro levava mais a sério, né? Cada vez mais a sério, mas era uma atividade que eu achei que fosse ser
uma atividade extra. Eu não tinha coragem, perspectiva de ser um profissional, entende? Embora gostasse muito e levasse muito a sério. Quando eu tinha 17 anos, foi um diretor profissional lá, o Moisés Miatzkowski, falecido, e montou Ecos. E fiz o protagonista do Ecos, que é um espetáculo super forte. Ali eu falei, cara, ali eu falei, como é que eu saio dessa agora? Eu lembro da sensação que eu tinha, eu era mais feliz em cena do que na vida. Assim. Falei, cara, como é que eu vou viver sem isso? Mas era muito novo, né? Como é que eu ia falar isso para os meus pais? Não tinha perspectiva nenhuma, era teatro no clube. E aí fui fazer. Eu queria ser físico nuclear. E aí, aí meu pai falou: Cara, físico nuclear, vamos conversar com o dono do cursinho e tal, quem sabe não te dá umas dicas. Aí o dono do cursinho falou: Cara, físico nuclear no Brasil, por que você não vai fazer engenharia química? Eu falei: Engenharia química? Que porra é essa? Aí ele me explicou mais ou menos. Eu falei: Tá bom, vou fazer engenharia química. Quando eu estava no segundo ano, e não parei de fazer teatro, né? Quando eu estava no segundo ano de engenharia, não, no segundo ano de engenharia química, eu fiz um espetáculo ainda dentro da comunidade. Quem dirigiu foi Yakov Hillel, falecido também Yakov Hillel. Claro, conheci, lá na EAD. Exatamente. Ele montou um grande musical chamado Violinista no Telhado, um musical conhecido da Broadway. E ele convidou 10 profissionais, assim, e 250 pessoas da comunidade, amador. Então eram 300 pessoas em cena, era uma maluquice. E eu fiz um teste lá e peguei um dos personagens, um dos filhos. Mas não, eu era da parte amadora. Durante a temporada, uma atriz chamada Riva Nimitz faleceu, que fazia a casamenteira. E o salário dela foi dividido entre mim e o Dan Stuba, que também fazia um dos personagens. Foi o primeiro salário que eu ganhei assim para fazer teatro. E o Yakov era naquele ano ele era diretor da EAD, da Escola de Arte Dramática. E foi ele quem falou: Caco, venha estudar, você é muito bom, você tem intuição, mas vem estudar. E aí eu comecei a fazer a EAD junto com a USP, com a Poli, tudo lá dentro da USP. Então eu consegui segurar isso uns 2 anos assim, mas em 94, 95, tudo Veio aquele aconteceu. momento epifânico, rolou uma epifania, você falou: é isso, você viu a luz e partiu para Não, cima. não rolou epifania nenhuma, eu estava desesperado. Desculpa, gente, estou comendo que eu estou faminto, aconteceu uma coisa, depois eu explico. Para quem não sabe, ele ficou preso agora meia hora no hall da casa dele, ele não conseguia entrar. É por isso que ele atrasou um pouquinho a entrada aqui, coitado. Faminto. Em 95, eu estava muito desesperado e quando eu estou desesperado com alguma coisa, isso até hoje, eu jogo para o universo e falo assim: resolve aí para mim, eu vou fazendo aqui o que eu tenho que fazer com coragem e aí você resolve aí. Em 95 eu fiz 2 espetáculos infantis profissionais, fui premiado pelos 2, conheci a Lavínia, que é a mãe do meu filho, a Lavínia engravidou. Eu morava na casa dos meus pais, estava no meio dessa encrenca e ia ser pai. E não sabia o que fazer com mais essa informação, porque eu tinha que sair da casa dos meus pais, não tinha como me sustentar. Quer dizer, eu já dava aula de teatro e tal, mas enfim. Uma semana depois que eu soube, eu estava ensaiando como eu iria contar, uma semana depois, dizem as más línguas que o Luiz Fernando Carvalho ou alguém ligado ao Luiz Fernando Carvalho foi assistir a um desses espetáculos e me convidou para um teste para fazer o Rei do Gado. E eu fui fazer esse teste e passei. Então o universo resolveu e eu, né, assim, aí eu dei a notícia completa. Falei: olha, eu vou largar a engenharia, vou ser ator, tô saindo de casa, vou ser pai, tá? E vou fazer novela das 8 na Globo. Aconteceu tudo ao Vou fazer mesmo novela das tempo. 8 na Globo, daqui a pouco a gente conversa. Foi mais ou menos assim. Deixa eu mostrar um negocinho aqui que você vai curtir.
muitas vezes não se conversa nada, não se é dirigido, você tem que ir meio na cara e na coragem. Por isso você desenvolve muito um instinto de autoproteção, assim. Você tem que ir se virando e observando bem o que você faz que você não gosta, o que é legal. Passa uma vez e grava. Em novela, passa uma vez e grava. A não ser que você, sei lá, descubra um diretor assim que é muito apaixonado, que esteja muito motivado, que esteja começando a carreira, que supere esse tipo de situação que é da gravação de uma novela, que normalmente o cara tem que cumprir um plano, senão ele não vai se tornar um diretor bem-sucedido lá dentro. O cara pode ser genial, mas se ele não conseguir cumprir o plano, ele vai ser descartado do mercado de televisão com certeza. Remorso. E eu não sinto remorso nenhum. Imagina se eu deixar Alguns dos novos diretores, até de talento, fazem uma confusão. E o resultado não é bom. Querem fazer cinema, né? E vão fazer novela. E querem fazer filme na televisão, que é tão equivocado quanto você fazer cinema no teatro ou teatro no cinema. Cada um desses gêneros tem a sua linguagem própria. Às vezes acontece de um diretor medíocre ocupar espaço de um diretor genial. Nem todos os diretores chegam com tudo em cima também. E muitas vezes não chegam com nada em cima. Às vezes eu via que se a gente não tivesse fizesse um mínimo de graça na cena, ele te marca sentada no mesmo lugar naquele cenário todos os dias, a novela inteira. Vai de casa! Não é possível. Eu não te acredito. Enrico! Filho! Mãe! Mas, em geral, os diretores, assim, os bons diretores, eles trocam muito com o ator. Agora, o cara inseguro, assim, sei lá, ou tá começando, ou não tá dando tempo dele, assim, estudar o que ele tinha que estudar, ou tá por dentro do jeito que ele tinha que estar, você vem com uma ideia e fala, não, não sei o quê, nem ouviu a ideia. Beleza, então... Há diretores que equivocadamente, né, se acham no direito de modificar um texto, de interferir, de cortar uma cena ou acrescentar outra. Isso eu acho uma coisa inadmissível. Pronto, vamos começar a incendiar aqui essa nossa conversa. Eu sei que é a tua cara conversar sobre isso, Caco. Vamos sair das mesmices. Chegou já a introdução de onde eu nasci, como eu cresci. Agora, vamos falar sério, bicho. Eu te conheço, a gente já trabalhou junto em América. Eu sei que você tem um espírito muito crítico, bicho. Isso que faz, cara, o profissional que você é. Que você consegue observar essas coisas, cara. Né? Então, quando a gente reflete sobre, né, como entra em colisão essa tua formação artística, esse teu dom de artista com a indústria que a televisão é, né, cara, a gente fica aflito. E eu me coloco nisso. Eu do lado de cá, como diretor, você como ator. Mas eu tenho certeza que no início, quando você fez o primeiro trabalho, né, Rei do Gado, você deve ter sentido assim, de cara, né, como é que existe uma superfície que você não consegue mergulhar, né, mais do que isso. Eu não sei se eu fui muito com o pé na porta logo nesse assunto, mas eu acho que é a tua cara falar sobre isso, Caco. Não tem um cara melhor para falar sobre isso. Isso a gente precisava de umas horas aí. Mas assim, vou tentar resumir. A gente vai mudando, a gente vai ficando mais maduro também, né? Ale, eu confesso a você que quando eu cheguei na televisão, e olha que eu comecei com o Luiz Fernando Carvalho. Luiz Fernando Carvalho é conhecido como um dos diretores mais cinematográficos, que foi o que ele criticou, mas o Luiz Fernando Carvalho, cara, para você ter ideia, eu fiz a primeira fase do Rei do Gado, que eram 8 capítulos, a gente ficou 2 meses. Eu internados. sei disso. Ele é impressionante, ele é incrível. Na verdade, o Luiz Fernando, eu não trabalhei com ele, mas ele me inspirou a estudar para entrar na TV Globo. Porque eu falei que incrível você poder fazer cinema em televisão. Por isso que, assim, eu não é que eu não concordo com o Dias, mas, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Pois é. Agora, então, assim, foi um choque, mesmo sendo o Luiz Fernando, porque o teatro, eu estava acostumado, né? No teatro você tem que chegar, quer dizer, eu aprendi assim, quanto mais limpo você chega para um personagem, melhor é.
porque você, durante o processo de ensaio do teatro, você tem que estar aberto a possibilidades infinitas. Se você vai para um personagem já com muita pré-determinação do que é esse personagem, você está muito pouco aberto a descobertas. Então eu aprendi assim. Então eu cheguei na televisão achando que ia ser um pouco parecido, só que com um tempo mais curto. Então eu cheguei absolutamente despreparado. E não existe você chegar despreparado na televisão, porque não tem tempo, mesmo tendo 2 meses para gravar 8 episódios. Então eu sofri muito. Cinema, mesma coisa, porque cinema ainda é pior, porque é extremamente técnico, né? Então, aprender a falar para uma fita crepe, né? Às vezes a pessoa fala, não, olha para esse durex aqui, é como se fosse. E eu falo, gente, como eu vou olhar para um durex e achar que é o ator me dando ré? Não, eu não entendia. Era muito difícil para mim. Isso foi causando em mim, Ale, e eu tenho maior tranquilidade para falar isso, foi causando uma certa arrogância de achar que os diretores não entendiam dos atores, que ninguém sabia falar, que ninguém sabia trabalhar ator. Eu fui ficando arrogante. Até que eu fui fazer meu primeiro curta. Quando eu disse assim, cara, quer saber? Eu vou fazer agora o melhor curta do mundo, porque eu sou ator, eu vou saber falar o que tem que... Quando eu fui fazer meu primeiro curta, e agora que eu dirigi também 2 episódios do Unidade Básica, que foi aí você entende. Quando você vai para a direção, você entende o quão arrogante também são os atores, porque quando a gente é ator, a gente acha que a gente é a coisa mais importante que está acontecendo naquele momento. E a gente é muito importante, mas a gente não é a coisa mais importante, ou melhor, a gente não é a única coisa que está acontecendo. Então, quando eu fui para trás das câmeras e percebi que mesmo eu que sou apaixonado pela atuação e que jurava para mim mesmo que eu ia cuidar dos atores como ninguém nesse mundo jamais cuidou, e olhava para e via a quantidade de coisa que eu tinha que prestar atenção e que o ator é apenas, não no sentido de ser menor, mas é mais uma peça daquele conjunto de coisas que tem que dar certo num take. Aí minha bola baixou, eu falei, não, cara, peraí, o ator, ele tem que colaborar, ele não tem que ficar esperando que o diretor o dirija, e que não é isso, ele tem que ser um coautor, porque tem tanta coisa para o cara se preocupar, que quanto mais ele aliviar a cara do diretor, melhor para todo mundo. Então eu comecei a entender que o grande trabalho, na verdade, é esta conversa. Isso sim eu acho que tem que ter, e tem pouco. É uma conversa no sentido da gente estar fazendo a mesma obra, sabe? E ficar muito claro o que você quer de mim, o que você quer da cena, para eu poder te ajudar como ator. E essa conversa quando falta, aí eu comecei a entender que os maus diretores, ou os diretores despreparados, são os diretores que não conseguem ter essa conversa. Então estão fazendo uma coisa que não comunica, a gente não sabe o que está acontecendo. Porque quando a gente é ator, a gente também não sabe o que está acontecendo. Não adianta eu fazer uma coisa e essa coisa não ser registrada pela câmera. Não adianta. Então não adianta eu pensar em coisas, pensar em silêncios, pensar em detalhes, se o diretor também não sabe que eu estou pensando nessas coisas e não vai registrar essas coisas, entende? Então esse papo é que eu acho que é o grande caminho. O grande Que meio do legal. caminho entre Não, o cinema e a televisão, porque aí você ganha agilidade e o autor e o diretor chama o autor para ser coautor da obra, né? A gente se sente... O que dá um mal-estar é você se sentir meio usado, sabe? Vai pra cá, vai pra lá, senta, sabe assim? Fala, gente, mas por que eu tô vindo pra cá? Por que eu tô sentando aqui? Que história você quer contar com isso, né? Ah, você fica dando ideia. Não, não é que eu tô dando ideia. Vamos entender o que é essa cena, né? Para que ela existe no roteiro? O que você quer contar? E aí tudo bem, aí eu vou te ajudar, né? E vice-versa. É isso. Não, mas assim, é fundamental você estar expondo para... Nós temos aqui atores, todos atores aqui prestando atenção aqui no nosso Arena. Como é que é importante o ator estar do outro lado também, né? Ter a experiência do diretor, do câmera, né? Conseguir o ator que pensa numa forma mais holística do processo, né? Quando ele consegue se colocar no lugar de todo o restante da equipe, né? E se olhar de fora, né? Ele vai começar a ter essa postura agregadora, né? Producente, né? É fundamental isso. Ao mesmo tempo, já que a gente está falando fundamentalmente com atores, também não, assim,
tem atores que não lidam muito bem com isso, assim, que quando começam a desenvolver esse olhar de fora, também esse olhar de fora acaba sendo um pouco crítico, sabe? Começa a desenvolver um olhar crítico sobre o seu trabalho, que não faz bem para o ator também. Então não é todo ator que pode se ver, não é todo ator que pode fazer esse exercício, porque isso acaba fazendo mal. Então, se for o caso de algum de vocês, por isso que eu digo, essa conversa, você nem precisa se ver e se imaginar como diretor, mas entender o que o diretor quer daquela cena, porque às vezes o diretor nem sabe o que ele quer, mas aí é um outro assunto. Mas entender o que ele quer, assim, o que ele quer daquela cena, e aí você se colocar a serviço da cena, né? A serviço do que o diretor quer registrar. E esse papo é muito importante, tem que ser muito franco, né? Olha, eu tô pensando tal coisa sobre esse personagem, porque é isso, se você fizer coisas que o diretor não concorde, ou nem sabe que você está propondo, aquilo não vai ser registrado. Não adianta você fazer eu vou fazer uma tremida aqui porque eu acho que, sei lá, tô dando um exemplo escroto. Eu acho que essa hora o meu personagem fica nervoso e treme aqui. Se não tiver um close disso aqui treme, entendeu? É o valor Então, percebido, né? É o valor percebido. Essa conversa é muito importante. Exatamente. Mas você comentou, né, do diretor que às vezes não sabe, mas a gente não pode esquecer, né, Caco, que novela, obra aberta, às vezes a gente não sabe mesmo o que está vindo pela frente, né? Então, às vezes a gente tem que dirigir, vocês têm que atuar com uma cara de paisagem, como se, né, deixar aberto para o próximo capítulo, que a gente não sabe o que vem pela frente, né? É isso, e assim, é o que a Malu falou, né? Assim, tem que cumprir plano. Então, é isso, cara. É uma loucura. E por isso, mas por isso que eu acho que quando o diretor convoca o ator para ser co-criador, né, para estar junto, tudo é mais tranquilo, porque é mais rápido para todo mundo. O ator, inclusive, entende isso, sabe? Se o diretor chega e fala assim, olha, gente, tenho 5 minutos para gravar essa cena, sabe, não sei o que fazer com ela, vamos fazer assim, né? Tá ok, estamos juntos, estamos fazendo a mesma coisa, né? Deixa eu compartilhar um outro depoimento que você deu aqui. Vou incendiar um pouquinho mais isso aqui. Por enquanto não tem depoimento nenhum. Deu sim. Muito ator, isso não é vergonha nenhuma de assumir. Muito ator não é um ator empreendedor e não é nem artista. Nesse sentido que eu estou falando. Tem ator que não quer, que consegue não ser, que consegue fazer outra coisa. Não que eu não consiga, mas assim, que não queira pensar muito. Que queira fazer um personagem atrás do outro, queira ser contratado e goste disso, né? Eu acho diferente, eu acho que ser artista é uma coisa, ser ator não necessariamente você é um artista e vice-versa. Eu acho que a indústria é uma coisa, a arte é outra. Então tem isso também. Se você quer servir a uma indústria, a indústria do entretenimento, isso não tem nada a ver com arte. Porque a arte é estranho, entendeu? A arte é alguma coisa. Se você quer fazer arte, você tem que fazer... Não é que você tem que, mas você busca inaugurar alguma coisa. Você não busca repetir o que já está sendo feito. Isso é entretenimento. Entretenimento é o reconhecível. E tudo bem o entretenimento, né? Eu sei o que é isso é uma comédia. Eu sei, eu rio, eu me divirto, passa meu tempo. Não tenho nada contra o entretenimento, mas a arte não tem a ver com passar o tempo. Não tem a ver com distrair do tempo, tem a ver com mergulhar no tempo, né? Tem a ver com mergulhar nas questões humanas. E aí não é para todo mundo, não é para todo mundo. Mas a arte de verdade nunca foi para todo mundo. Uau! Bom demais. Caco, você pertence a um grupo... Falar é fácil, né? Não, mas você pertence a um grupo muito seleto de atores de sucesso que conseguem transitar entre a indústria e a arte. Você vai lá, cumpre o seu trabalho numa grande rede de TV, numa novela, numa coisa bem industrial, e você vai lá fazer Partida, né? Você vai fazer Bicho de Sete Cabeças, você vai fazer cinema incrível, né? Quase Dois Irmãos.
Dois Coelhos, cara. Puta, o que é Dois Coelhos, cara? O Afonso Poyar, assim, né, para mim, ele zerou o cinema nacional e começou de novo, na minha opinião, né? Então, assim, tem uma coisa muito bacana que você consegue transitar nos dois lugares sabendo onde você está pisando, com muita crítica, né? É muito legal. Olha, ok, obrigado, mas vamos desmistificar um pouco isso. É, é, essa consciência toda, e eu olho esse vídeo que você soltou e eu gosto dele, falo, nossa, que cara consciente. Às vezes eu falo, bom, falar é fácil, eu não sei se eu consigo agir dessa maneira, mas essa consciência não foi desde sempre. Não foi desde sempre, sabe? É preciso dizer isso. É preciso dizer que os 10, 15 primeiros anos, isso não é pouco tempo, primeiros de minha carreira, eu estava muito nervoso. Eu contei para vocês, eu ia ser pai, eu nunca imaginei ser um ator profissional. Então, assim, eu estava muito querendo, eu estava precisando, não é querendo, eu estava precisando que isso desse certo, eu não tinha outra opção. Então, os primeiros 10 anos, eu queria ser reconhecido como um artista, claro, mas, meu amigo, eu fui. Por isso que eu fiz coisa pra caceta, porque assim, eu fui fazer. E o cinema, quando eu me formei na EAD, o cinema não tinha, voltava começando. Acho que tinha só aquele filme do Fernando Alves Pinto, que o Fernando Alves Pinto fez Então, com a Pichote? Não. Nanda. Não, com a Nanda. Enfim, não tinha cinema, assim. Então, de repente, o cinema veio pra minha vida, eu fui fazer porque eu não sabia fazer. E todo filme que eu fazia mal e achava uma merda. Alguns eu acertava, alguns eu errava. Então eu fiz muita merda nesses 10 primeiros anos, nesses 15. E fiz muita coisa legal, mas eu queria mesmo era. Tava muito nervoso, muito desesperado para que isso desse certo. A coisa de ser um artista, babá, que é verdadeira, só foi possível depois de um tempo, depois que eu já. De um lugar de bastante privilégio, né? Hoje eu posso dizer para vocês, não, eu sou um artista, mas é porque a minha vida prática, digamos assim, já está relativamente resolvida. Embora eu sempre disse isso durante toda a minha carreira, né? O teatro eu sempre consegui conservar, sabe? Eu sempre falei, cara, eu prefiro ir trabalhar numa loja do que ter que fazer no teatro coisas que eu não acredite, mas isso só é possível se eu não precisar me preocupar em ganhar dinheiro no teatro. Porque se eu precisar me preocupar em ganhar dinheiro, que é legítimo, eu vou ser obrigado a fazer coisas que deem dinheiro. No teatro, eu não quero me preocupar com dinheiro, eu quero fazer só o que me interessa. Mas isso só foi possível porque eu resolvi minha situação financeira na televisão. Se não fosse na televisão, talvez eu estivesse trabalhando numa loja, ou talvez eu fosse ou talvez eu não estivesse tendo esse discurso hoje em dia. Então eu sei do meu privilégio. Mas também tem uma inteligência e uma sorte de entender desde muito cedo que a televisão me serviria para isso. Não só para isso, porque a televisão é difícil pra caceta, você aprende muito fazendo televisão. Muito, não é fácil, eu aprendi pra caceta fazendo televisão. Mas eu sabia que aquilo era um lugar que me daria, resolveria esse lado, para que eu pudesse fazer outras coisas aqui mais arriscadas, sem me precisar me preocupar com dinheiro. E isso foi muito, da minha vida inteira. Eu sou grato a essa conjuntura que me foi possível, mas sei que estou falando de um lugar de muito privilégio. Então, por exemplo, Partida foi um filme que eu fiz com dinheiro do bolso. Foi um trabalho colaborativo, ninguém cobrou, o equipamento era emprestado. Partida, para quem não sabe, é um filme que eu dirigi em 2018. Foi a coisa mais artística que eu já fiz até hoje, porque a ideia foi minha, o dinheiro foi meu, o impulso artístico foi meu e tal. Mas isso só, assim, mesmo um filme sem dinheiro, esse filme custou, sei lá, 150 mil reais. Eu dividi com um cara, então assim, eu tinha 70 mil reais para investir num filme. Se eu não tivesse, talvez, não sei. Então, ser artista também só é possível, só foi possível porque eu fui armando esse cenário, sabe? De me garantir financeiramente, de juntar dinheiro, eu nunca fui de gastar, fui juntando, minha vida é simplesinha, para eu poder ser um artista, né?
Porque se eu tivesse que me sustentar com a arte, talvez eu fizesse coisas que eu não tivesse tanto orgulho. Entendi. O Ricardo Garcia, que está aqui com a gente, ele está pedindo para eu te perguntar se a EAD tem uma base muito forte em Brecht. Isso deu conflito na hora de fazer uma novela ou você não acha que é tão oposto assim? Cara, eu na época nem pensava nisso. Eu pensava que eu tinha que dar certo. Eu estava aprendendo, e tal. Mas muito pelo contrário, o Brecht, essa coisa, quer dizer, o Brecht são várias coisas, mas essa questão do distanciamento, né, da noção de que você não é o personagem, né? Isso ajuda muito essa consciência na televisão, né? Porque a televisão é muito fragmentada. É isso, às vezes você tem que fazer uma cena para uma fita crepe, às vezes você tem que repetir 2, 3 vezes a mesma cena, às vezes vale o lado do outro, mas não vale o seu, aí você tem que reproduzir uma coisa que você já fez porque já valeu o lado do outro. Então essa noção de que não é verdade vai ficando cada vez mais explícita, que é um caminho que o Brecht sempre apostou, né? Vamos parar de perder tempo em fingir que é verdade, né? Porque não é verdade, o jogo é outro, o jogo é outro. Então essa consciência, pelo contrário, eu acho que essa consciência brechtiana ajudou. Embora eu repito aqui, para mim foi no começo, até hoje, mas no começo foi um sofrimento, assim. Eu imagino. A galera da EAD é muito crítica. Eu lembro, eu estudei lá do lado, né? Eu estudei cinema ali na frente, né? E eu me lembro do Manuel Bolsinhas, que acho que era colega seu, que também fez O Rei do Gado. Ele E ele fez fez meu uma coisa. irmão, ele fez meu Oi? irmão, ele fez meu irmão no Rei do Gado. Sim, sim. Ele fez o irmão lá no Rei do Gado, né? E eu me lembro, vocês dois, aliás, todo mundo, eu tive muito contato com o pessoal da EAD, né? E eles têm uma visão muito crítica da indústria, né? Então, eu imagino a dificuldade que seja você sair de uma EAD e entrar numa TV Globo. É muito forte mesmo, é muito tenso. É uma mudança muito radical, né? Deixa eu compartilhar uma coisa aqui com você. O Caco já está ficando até tenso toda vez que eu vou compartilhar um vídeo. Mas, Nós vamos pra casa. Eu não vou entrar, eu Você não vai vou. entrar no carro e nós vamos pra casa. Fica louco, Entra no carro. larga. Entra no carro. Você tá maluco? Entra no Para com isso, Entra pelo amor no de carro. Deus. Tô mandando. Me solta, você tá me maluco? machucando. Larga ela, seu Solta, ferro. machucando. Para com isso, pelo amor de Deus. Que isso? Não. Para, Deus! Você gosta desse personagem, né? sério? Eu acho que não sei, gosto. Não. De onde você Tô tirou zoando. isso? Eu tô zoando. É porque, assim, é um personagem que, eu não sei, mas ele está muito em voga. É um assunto que vem sempre volta à tona, né? Essa coisa da alienação parental, essa coisa do machismo. Acho que é um personagem que, assim, apesar dessa novela a gente ter feito ela em... Quando é que foi? Chove Jorge? Foi 2014, né? Estamos falando de 7 anos atrás, né? É um tema super presente ainda, né? E eu acho que assim, a gente entra num ponto que as novelas da Glória sempre trazem, né, personagens que vão, de certa forma, sei lá, levantar questões sociais, abordar um tema, levantar uma bandeira, né? Então, eu quis mostrar isso porque assim, foi um dos personagens que você fez que, de certa maneira, defenderam um ponto de vista ali, né? Para mal, né? Na verdade, você era o vilão disso, mas levantou uma questão da alienação parental, que é uma questão que volta e meia tá à tona aí, e como que hoje, né, os pais criam os filhos, colocam os filhos contra as mães, e aí o Celso também tem esse machismo, essa postura machista, arrogante, né? E isso tá pulsando aí, né? Então, é uma contribuição que você fez para se refletir sobre um assunto importante. Esse personagem teve uma coisa interessante, porque os vilões, eles sempre são também sedutores, né, em algum lugar. E esse vilão, ele era muito odiado, porque... Por isso, né, ele mexia com a cabeça da criança, assim, não tinha por onde perdoá-lo, sabe? Acho que foi o vilão que eu fiz, assim, mais de fato odiado, assim, porque era muito ruim o que ele fazia, né?
E ó, uma moto. Sim, aqui na frente de casa. Então a lembrança que eu tenho era isso, era um grande personagem, por isso, ele nem era o vilão da novela, eu comecei a entender que ele era um vilão, assim, durante, com a resposta do público, e esse assunto foi tomando um tamanho, depois o Fantástico quis fazer uma matéria sobre isso e tal. A Glória tem essa genialidade, é muito gostoso de fazer as novelas dela, justamente pelo que você falou, né? É um encontro, né, da novela com a arte no sentido de provocar questões, né? É. Em nível social, né? Em nível mundial, assim, é uma loucura o que ela consegue com as novelas dela, né? Então, em algum lugar você se sente prestando um serviço para além de tudo, né? Exatamente. Para além da... Isso é muito legal, isso é gerar discussão, isso é papel da arte, né? Então, por isso que eu não excluo a arte da televisão, quando eu falei aquela coisa de me sustentar com a televisão, mas sempre deixando bem claro isso. Eu acho que dentro de cada universo, todo mundo busca fazer o melhor e ser útil de alguma maneira, né? Deixa eu mostrar uma coisa aqui, que esse assunto realmente é um assunto que merece muita conversa. Existem inúmeras maneiras de você fazer sucesso, você não precisa ser artista. Então, para quem quer ser artista, eu acho as redes sociais um assassinato. Por quê? Porque as redes sociais não são um lugar de diálogo. As redes sociais são um lugar de lacração. O que é lacrar? Lacrar é você calar o outro, né? Lacrar é dizer assim, pá, ninguém fala mais nada depois de mim. Então, as pessoas estão entrando na rede social para lacrar. E o impulso de lacrar é o impulso de calar o outro, é o impulso de calar o diferente, é o impulso de pá! Isso não tem nada a ver com arte, isso tem a ver com outra coisa. Então eu acho uma pena. E outra, você lacra uma vez, amanhã você tem que lacrar de novo, depois de amanhã você tem que lacrar de novo, entendeu? Então, como é que você tem um pensamento se você tem que lacrar todo dia? Eu acho um horror. É difícil mesmo. É dificílimo. Meu amigo, a rede social realmente é um capítulo à parte, meu. Você já está cancelando as suas redes, Caco? Você já está cancelando seu Instagram, seu Facebook? Não, eu não estou cancelando, mas os últimos meses assim, eu fiquei bem distante deles. Agora, eu tava meio nervosinho esse dia que eu gravei esses vídeos todos, né? Porque também não é só isso, assim. É que eu acho que tem uma confusão, né? O que acontece, assim, o mundo mudou muito rapidamente, né? Na minha época, quando eu assistia a televisão, não tinha outra possibilidade né? As pessoas, assim, você tinha que ir para uma emissora, né? E através da emissora você conhecia os artistas e tal. O que acontece com as redes sociais é que agora as pessoas viraram donas de suas próprias emissoras, né? Ninguém precisa mais de uma emissora. A maior prova é, sei lá, Porta dos Fundos. Talvez foi o primeiro programa que falou assim, não, gente, peraí, eu não quero ir para a televisão. O negócio é aqui na internet, né? Então agora não existe um lugar necessariamente que concentre os conteúdos. Agora cada um é dono de seu conteúdo e de sua própria emissora. Isso, por um lado, é legal, isso democratiza, isso fez aparecer muita gente bacana, tal. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é que isso desenvolveu o lado bom e desenvolveu o lado ruim. Qual era o lado ruim na época que só tinha TV Globo? Todo mundo, quer dizer, quem queria fazer sucesso, as pessoas que se preocupavam primeiro com o sucesso e depois com o que é ser um artista, faziam de tudo para ir parar numa televisão, né? De tudo. Então tinha concurso disso, concurso daquilo, ou você queria ser muito bonito, cada um ia para um lugar. Isso sempre foi assim. O problema é que agora democratizou isto também. Então todo mundo acha, e tem razão em achar, que pode fazer sucesso sem precisar ir para uma emissora, pode fazer sucesso usando sua própria emissora.
Então, a gente está pagando um preço por isso, a quantidade de besteira, assim como tinha na emissora, né? Nas emissoras tinha muita besteira, muita coisa boa, nas redes tem muita besteira, muita coisa boa. Então, assim, eu não posso ser ingênuo de achar que o mundo já é esse. Então não adianta eu ficar, porque é rede social, já é isso. Assim. Então eu tenho essa crise de falar, Caco, para de ser chato, aprende a viver com a rede social, aprende a usufruir, aprende a tirar proveito, aprende a gerar conteúdo interessante. Mas tem alguma coisa esquisitíssima na rede social, tem alguma coisa que rouba o tempo. Porque assim, gente, eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês, e essa consciência eu tive desde muito cedo. Eu nunca quis ser famoso, quer dizer, quis, mas eu sempre tive aversão em ser famoso. Por quê? Porque o ator, a grande arma do ator é a observação. É preciso que a gente seja um pouco invisível. Eu sempre adorei pegar transporte público, porque eu via as pessoas, eu me interessava pelas pessoas, eu observava as pessoas. Quando você começa a ser conhecido, esse olhar inverte, sabe? Esse olhar, você passa a ser observado e, naturalmente, você começa a se recolher, porque é um saco ser observado o tempo inteiro. Então isso é muito prejudicial para o ator. Eu sempre tive essa consciência. Então eu só queria ser conhecido para não precisar fazer teste, que eu sempre odiei fazer teste, para ser chamado para os papéis legais. Eu queria ser conhecido para isso, sabe? Falou assim, tem o Caco lá, chama o Caco. Mas eu nunca gostei da fama nesse lugar, assim. Eu sempre achei muito prejudicial. E as redes sociais exacerbaram isso também. Né? Todo mundo pode ser famoso, todo mundo quer ser famoso, todo mundo se escraviza, está se escravizando com esse aparelhinho de Ibope, porque isso é legal dizer também, né? A televisão, vocês sabem disso, a televisão tem um aparelho de Ibope que mede se o programa está indo bem, se não está. Eu lembro da época onde os diretores, ou pelo menos o diretor geral, começaram a ter um aparelhinho em casa, porque antigamente era um aparelho que ficava... Aí começou a ser portátil, e os caras, você sabe disso, né? Os caras começavam em loco a saber se a novela estava indo bem, que personagem que entrava e as pessoas desligavam o aparelho, que personagem que entrava e as pessoas ligavam o aparelho. Então começou a ficar uma loucura, porque você na hora dizia assim, não, isso é bom, isso não é. Como assim isso é bom, isso não é, gente? Precisa de um tempo para implementar determinadas coisas. Então começou uma ditadura, né? Começou uma ditadura do que dá certo e do que não dá certo. E o que dá certo é bom e o que não dá certo é ruim. Não, pelo amor de Deus. E na internet isso é pior, porque o que eu conheço de gente que posta coisa e não curtem o suficiente, a pessoa tira. Eu já vi gente em programa ao vivo, junto com o Twitter, e vendo o que ele falava, como repercutia, e às vezes até pedindo desculpa. Entende? Aí ficou, gente, peraí. Então, assim, o conteúdo virou para agradar a sua audiência. Então a gente acabou ficando escravo de uma audiência que não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então, voltando àquele meu primeiro vídeo, a arte nunca foi para muitos. Eu não tenho nada contra a arte. Pelo amor de Deus, não estou fazendo voto da pobreza nem do fracasso. Não é isso. É claro que é importante, é claro que a indústria cinematográfica precisa de público. Só que, em determinado momento, só era bom o filme que dava 1 milhão de espectador. Filme que não dava 1 milhão de espectador não era bom. Depois desse momento, só vou produzir filme que tem chance de dar 1 milhão de espectador. Filme que não tem chance de dar 1 milhão de espectador, eu não vou nem produzir. O que é este número, 1 milhão de espectador? Entendeu? O que isso quer dizer? Como assim um filme que não dá 1 milhão de espectador não é bom? O que é isso, entende? Então eu acho que a gente também se deixou levar por essa lógica de mercado, que é importante, porque é importante ter uma indústria, é importante, claro que é. Mas a lógica de mercado não tem nada a ver com a lógica da arte, nunca teve, nunca teve. Talvez em Shakespeare ali, mas o Shakespeare não era considerado um artista.
o Shakespeare lotava aqueles teatros, mas tinha gente que metia o pau no Shakespeare, dizia, meu, esse cara é um... Então, onde é que eu estava? Acho que eu me perdi. Mas é isso que eu quis dizer, assim, a gente está vivendo a ditadura dos likes, a ditadura, assim como a televisão viveu e continua vivendo a ditadura do Ibope, né? E tudo bem, eu acho que eu entendo isso, porque são indústrias, mas e para onde vai a arte, assim? Que espaço sobra para a criação, né? Porque a arte, como eu disse naquele vídeo, a arte é estranha, a arte, o entretenimento é o reconhecível, né? A arte inaugura coisas, não? Então, assim, é difícil, a arte é estranha, a arte incomoda, a arte não dá ibope, não é para isso que ela existe, né? Então, se você vive numa sociedade que... Agora, isso é um paradoxo também, né? Porque, pô, eu tenho visto, vocês devem ter visto, coisas incríveis estão sendo produzidas também nos streamings, né? Na TV Globo, né? Tem coisas incríveis, assim, porque também a competição começa a gerar uma competição saudável. Mas, assim, é incrível desde que seja reconhecido como incrível e que por isso dê público, né? É difícil você... Uma coisa incrível que seja um fracasso. Eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, aquela série, não sei se você viu, The Pope, sobre o... Vi sim. Foi um fracasso retumbante. Eu acho aquilo genial. É genial. E foi um fracasso, Pois é. foi um fracasso retumbante, né? Então, porra, você perde a chance de formar público, né? E aí você perde a chance de entender o papel da arte mesmo, e aí já entram os críticos, né, que na minha opinião, ao invés de ficar dizendo se gosta ou se não gosta, tinham que, com algumas exceções, mas tinham que começar a estabelecer como era, né, um diálogo entre a arte e o público, no sentido de ensinar o público a olhar uma obra de arte, né? Olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, olha essa tentativa que não deu certo, ou olha essa tentativa que deu certo, ou que na minha opinião deu, mas olha para cá, olha o que esse cara está propondo, né? Olha essa inovação, olha... Então aí fica uma coisa assim, gosto, não gosto, laico, não laico, e o mundo vivendo em função disso, né? Então eu acho extremamente prejudicial. Essa medição imediata de Ibope, né? Segundo a segundo, né? Na Globo era minuto a minuto, agora virou segundo a segundo, né? Porque é isso, né? É o like e tal. E isso está condenando qualquer tipo de dramaturgia de arco longo, né? Porque você não tem momentos de virada em 10, 15 segundos de trama, né? Você tem momentos de virada da trama, né? Os pontos de virada acontecem em 20 minutos, em 30, em 90. Então, assim, o que seria hoje, né? O sexto sentido, né? Ou os suspeitos, né? Se o público não tem mais paciência de esperar o ponto de virada, né? As pessoas não têm mais paciência, né? Você tem que ter o like, você tem que ter o ibope ali, no primeiro minuto do... é difícil isso, né? Então, a gente tem que repensar, inclusive, a maneira que a gente conta histórias para segurar o público, né? Não tem mais, o público não fica mais refém dentro de uma sala escura de cinema, né? As pessoas, elas competem muito com outras coisas em volta delas, né? Exato. E as pessoas estão preguiçosas no sentido do reconhecimento, né? Se eu entendo, se eu reconheço, eu fico. Se eu demoro um pouco para entender, eu desisto. Então é isso, a experiência do cinema, como você bem disse, né, você se propunha a passar 1h30, 2 horas do seu dia, né, imerso numa outra realidade, você se dispunha a isso. Então tinha um tempo até para você falar, não, peraí, deixa eu... Agora a televisão fica ligada junto com sei lá o que, a hora que eu quero eu paro e volto e vou fazer pipoca e volto. Então assim, é isso que você falou, as pessoas estão sem paciência e é muito louco, porque... Você vai atrofiando, né? Porque assim, isso é uma outra discussão muito legal. É fácil de entender a diferença entre entretenimento e arte, né? No entretenimento, você é capaz de assistir o entretenimento assim, sabe? O entretenimento te entrega tudo, não deixa brecha, né? A arte... ela te puxa, ela exige de você.
ela exige que você preencha algumas lacunas, né? Só que as pessoas estão atrofiando essa musculatura. Então, assim, demora para entregar, eu não quero preencher muita coisa. Vai aí, me diverte aí, ou me faz chorar, ou me faz rir, ou, sabe assim? Tudo está preenchido, né? Tudo está preenchido. A gente está desacostumando a viver sem o preenchimento. Na vida mesmo. Na vida. Tá difícil ficar sem fazer nada, né? Tá difícil contemplar, tá difícil ler um livro, tá difícil porque a gente está sendo exigido a preencher, 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 preencher. Então, é uma grande pena, porque essa musculatura está atrofiando mesmo, e o público está ficando mais preguiçoso. Preguiçoso, Mais sem preguiçoso. dúvida. É isso aí. O Macaco, vem cá, tá vindo um novo desafio para você à frente, Pantanal, um remake, muito esperado, né? Foi um grande sucesso em 90, né? São 30 anos aí, 90, 91. E você já está aí na expectativa de começar a gravar. Você já está se preparando? Já tá rolando o preparo? Não? Olha, eles já estão gravando, mas eles estão lá no Pantanal. Meu personagem não vai para o Pantanal. Então, eu tô aqui devagar. Meu personagem é feito por um outro ator, ele jovem, né? Agora, essa história é engraçada, porque esse personagem no Pantanal, ele era tipo o mais chato, assim. Porque isso aí, eu digo porque isso é sabido. O Pantanal foi aquela inovação, né? Aqueles tempos do Jaime. Foi uma loucura o Pantanal. Então a beleza toda, os tempos todos, a inovação toda, as paixões todas estavam no Pantanal. E aí tinha um núcleo no Rio de Janeiro, que era um núcleo que as pessoas estavam acostumadas ali, e era um núcleo onde as pessoas iam embora. Isso me foi relatado, as pessoas desligavam a televisão, era um núcleo... Porque as pessoas queriam ir para o Pantanal, e as pessoas ali do núcleo iam para o Pantanal, e ali a vida acontecia, as paixões aconteciam, e voltavam para a família. E o meu personagem era um desses que não... Nossa, muito chato. E vivido pelo Zé de Abreu. E não por ele, mas é porque era isso. As pessoas queriam o Pantanal, caralho. Não queriam aquele núcleo. E eram personagens chatos, mimados, enfim. Então, o grande desafio desse núcleo para essa versão, e isso nos foi pedido, assim, é que a gente, de alguma maneira, consiga equilibrar Pantanal com o Rio de Janeiro. Então, formou-se um time muito legal. Então, acho que o grande desafio nosso é esse, tornar esse núcleo interessante, divertido e cheio de nuances. Vocês vão ter um segundo desafio, né? Porque a novela, pelo que eu ouvi falar, ela vai ser gravada na íntegra antes de ser exibida. Não sei se isso realmente vai ser levado a cabo, mas esse é um segundo desafio, porque como é que você vai saber que este núcleo vai segurar a audiência, né? Se depois terminou a novela, aí não tem jeito, já vai para o ar assim mesmo, né? Então, é uma nova maneira de se fazer novela. Mas você né? sabe que se... inaugurou. Mas eu acho assim, se começar a não dar certo, acho que a edição vai aos poucos, né? Pois é, mas a ideia não era a edição e cortando, a ideia era vocês poderem ir refazendo, modificando, crescendo, como a gente sempre fez, né? Esses anos todos de novela, né? E agora os nossos folhetins já não são mais, são obras fechadas, né? O que, na verdade, muda radicalmente o conceito do folhetim, né? Que sempre foi uma obra aberta, com interação com o público. E então é assim, dá um frio na barriga, porque a Globo, né, a teledramaturgia brasileira está inaugurando uma nova maneira de fazer novela, que é a obra fechada. E sei lá, temeroso, porque em todas as novelas que eu fiz, e provavelmente você também, em todas as novelas, os rumos foram sendo ajustados de acordo com a trama. Não teve nenhuma que era assim, é isso, vamos embora até aqui. Foi inúmeros personagens principais, novelas que nós dois fizemos juntos, personagens principais que sumiram, personagens pequenos que subiram, entendeu? Então, assim, sempre foi muito, muito, muito a novela muito plástica, né? Muito volátil, né? Ainda muito massa de modelar.
ao longo É. do tempo dela no ar, né? E agora isso vai acabar, ou, sei lá, parece que está indo acabar, não sei. A gente está passando por tempos É. muito sinistros, né, Caco? De muita mudança, né, bicho? Muito. Nossa, muita Pô, mudança, cara. vamos ver o que tem pela Nossa, frente aí. muito rápido, né? Muito Pô, rápido. muito rápido, muito Mudou muito radical. rápido. É. É. Preparem-se todos, para bem e para mal. Eu acho que são mudanças. Eu acho que não é. Eu acho que nada está. Como é que eu vou dizer? Não é um momento para você ficar triste porque as coisas estão indo mal. Elas só estão indo para um outro lugar. Eu acho que é o momento de ficar com os olhos abertos, porque tem portas fechando e talvez o dobro do número de portas abrindo em outro lugar. Só tem que ficar olhando onde é que elas estão abrindo, né? Eu acho que é isso. Não adianta a gente ficar chorando porque a porta fechou aqui. Olha para trás, tem 2 portas abrindo ali atrás, entendeu? Mas é um momento de não ser saudosista, de ser desapegado, de não ser conservador. Como você falou, as redes sociais chegaram. Não adianta ficar, ai, que coisa horrível. Vamos tirar, vamos fazer do limão, vamos fazer uma limonada desse limão, né? Vamos, né, ver como é que a gente pode, de repente, puxar, trazer de volta a arte dentro de uma rede social, né? De uma linguagem rápida como é do TikTok, do Instagram. Não sei. Temos que botar o neurônio para funcionar e encontrar essa resposta. Não vai ser fácil, mas... né? Vamos ver. Ou as coisas vão começar a voltar tipo LP. Não, LP pode ser, mas fita cassete não, por favor, gente. Não, mas é demais. Não, mas Cassete, engraçado porque eu fiz na Globo, teve às vezes tem uns encontros assim, não sei como chama isso, enfim, uns cursos que a gente faz. E às vezes apareciam umas cenas de umas novelas antigas, assim, com tempos, né? E todo mundo fascinado, assim, sabe? Nossa, olha. Eu falei, olha que louco, né? Parece LP, né? Talvez vá dar a volta e a gente comece a sentir falta de novo dos tempos, de novo das subjetividades, né? Talvez, não sei. Mas é isso, não adianta chorar e não adianta rir, porque não tem jeito, assim, a mudança a gente está no meio de uma grande mudança, não tem o que fazer. Tem exatamente isso, tentar entender o que está acontecendo, tentar tirar o melhor, tomar cuidado com as armadilhas do que está acontecendo, né? Ter muita clareza, mas é uma mudança que não tem volta. Talvez a volta seja voltar, mas não tem volta, né? É isso aí. Caco, 1 hora passou voando, bicho. Queria te agradecer imensamente. Vai jantar, meu. Você está morrendo de fome, coitado. Comer um pão de queijo e uma barra de chocolate. Olha, eu só queria... foi ótimo, adorei a conversa. Muito obrigado. Boa sorte para vocês todas e todos. Se vocês ainda não viram Partida, que foi um filme que eu dirigi, ele está hoje em dia disponível na Amazon Prime. E eu tenho... Vocês são de São Paulo? Não, vocês são do Rio, né? Brasil inteiro. Tá tudo misturado. Inteiro. Tem gente de todos os cantos. E eu acabei de fazer um filme novo durante a pandemia, também nesse esquema sem dinheiro tal, que se chama O Melhor Lugar do Mundo é Agora. E vai estrear na Mostra de São Paulo esse ano, agora em novembro. Quem estiver em São Paulo está super convidado. E já ele vai estrear em algum lugar, aí eu dou um jeito de vocês ficarem sabendo. Legal. Manda para mim que eu mando carinho para todo mundo aqui, com certeza. Um prazer. Tem gente da Paraíba aqui, Juliana, acabou de mandar um beijo. Tem gente de São Paulo, Brasil inteiro. Eba! Beijo para você, Juliana. Maravilha. Caco, vamos manter contato. Muito boa sorte aí em Pantanal. Vamos falando. Parabéns novamente aí pela tua trajetória. Obrigado a todos aí que participaram. Semana que vem temos aqui o diretor de TV, Marco Rodrigo, para a gente bater mais um papo aí de mais 1 horinha, tá bom? Gente, um beijo grande. Caco, fica com Deus, querido. Sucesso. Valeu. Sorte para vocês. Sorte. Paz, saúde. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.